Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Só para eu ter certeza absoluta aí que eu estou conseguindo estar com você no Instagram, porque eu vou falar o seguinte: nós estamos utilizando de um recurso que permite que eu compartilhe com vocês a imagem do radar, a qual eu baseio tudo aquilo, fundamento tudo aquilo que eu trago para vocês aqui, tá? Então eu preciso que vocês me dêem um sinal que sim, que tá tudo ok, tá bom? O Clóvis vai monitorando aqui comigo, vai me falando as coisas, se está dando certo ou não, se estão vendo ou não. E por que a gente acabou remetendo essa ferramenta, né? Porque eu acredito que é muito legal, é muito bacana, até para quem não conhece o Cevat, para quem está chegando, para quem nunca viu, poder saber um dia, se está assistindo agora, ou se vai assistir mais tarde, vai assistir em outro dia, saber do que é que eu estou falando, né? Onde eu estou me baseando para trazer o que eu vou trazer aqui hoje, que é um assunto bem legal. E finalmente dizer que nós mulheres, né? Depois de 3 radares de homens, eu vou falar de um radar de uma mulher conhecida minha, tá? Do Clóvis, e que se não fosse pelo radar dela, tem uma nota aqui muito bacana, que jamais passou pela nossa cabeça, que ela teria esse perfil, né? Que isso fizesse parte do perfil pessoal dela. Foi de verdade uma surpresa. Isso que é o mais gostoso, né? De trabalhar com uma ferramenta como essa, porque a gente é pego de surpresa o tempo todo. Por mais que a gente conviva, por mais que analise, por mais que ache que, quando a pessoa faz o teste, muito daquelas acho que vem por terra. E isso é muito gostoso, é muito bom. Por que que é bom? Porque a gente vê que por mais que a gente acredite que a pessoa às vezes é de uma maneira, o teste vem e coloca surpresas, novidades sobre essa pessoa e como ela é com profundidade, tá bom? Isso que é o mais importante, o mais relevante aqui para quem consulta nessa ferramenta. O coach, o terapeuta, o psicólogo, o pessoal de RH, o pessoal de gestão de pessoas, o pessoal aí de consultoria, isso que é o mais relevante, né? Você saber que você pode ter muitas surpresas e que mapeando com profundidade você tem o eu real, né? O eu verdadeiro daquela pessoa, daquela empresa, do mapeamento que você possa estar fazendo. Mas antes da gente começar, eu queria ver com você o seguinte. Eu venho fazendo as lives, né, de quinta-feira, às 19h30. E eu gostaria de passar esse horário para as 19 horas, que eu acredito que possa aí também dar tempo de pessoas que querem assistir outras lives e que é um horário bem competitivo, né? Mas a pessoa quer assistir, quer estar acompanhando com a gente, mas também tem interesse em assistir outra live que coincidentemente acaba sendo no mesmo horário, né? Então, eu gostaria de passar essa live para as 19 horas, mas vou depender muito das respostas que vocês me derem aí. O que vocês realmente preferem, se às 19h30 ou às 19 horas, tá bom? E outro assunto que eu queria conversar com vocês é que semana passada demos início a 3 grupos, tá? 3 grandes grupos, porque depois de anos trabalhando com o Cevat, tanto eu e o Clóvis, a gente chegou no seguinte posicionamento, que a ferramenta ela acaba alimentando várias profissões, né? E como que a gente faria para estar conversando e trazendo uma comunicação mais assertiva com essas profissões? Nós criamos 3 grupos que chamam-se práticas. O primeiro grupo chama práticas de desenvolvimento humano, que abraça aí a profissão de coaching, de terapeuta, de psicólogo, tá? Então ele permeia aí nesses profissionais. Um segundo grupo que chama-se práticas de recursos humanos, que
é mais funilada, é realmente para quem trabalha com recrutamento, quem trabalha com seleção, quem trabalha com esse perfil do autoconhecimento voltado para a contratação, para o objetivo do cargo, da função, para o objetivo da empresa que está contratando. Então, ele já funilou mais para esse profissional, tá? E temos o nosso terceiro grupo, que é práticas de consultoria. Então, quem quer trabalhar com consultoria, né, quem quer atender empresa fazendo uma consultoria aí usando a ferramenta, o que é extremamente interessante também, né? Nesse grupo de consultoria, ele abrange a questão aí da cultura organizacional, né? Para quem não sabe ainda, o CEVAT também é uma ferramenta cientificamente validada, tá? Para medição de cultura organizacional. Agora, se você quer fazer parte dos 3 grupos, também não há problema. Você pode fazer parte dos 3 grupos se você ainda não definiu o seu nicho, se você ainda quer definir o nicho, tá aí sem saber exatamente para que lado você realmente quer fincar aí sua bandeira, você pode participar dos 3 e assim ir sanando suas dúvidas. É um grupo de prática, de estudo, é um grupo de prática das melhores vivências, é um grupo de prática de o que está sendo colocado no mercado, tá? Não são grupos para venda de produto, muito ao contrário. É um grupo de contribuição para o mercado que abraçam esses profissionais. É claro que dentro deles a gente vai ter pessoas que já usam o CEVAT. Cada um desses grupos, eu e o Clóvis tivemos o cuidado de pedir para 3 monitores diferentes que têm uma formação avançada com a gente, que é de analista comportamental, estarem tutoriando esse grupo para não deixar ninguém sozinho, para não deixar ninguém perdido ou sem saber a quem remeter. Quando tiver um problema, quando tiver uma dúvida, quando querer levantar uma discussão. Então, assim, aproveita, manda um direct para a gente manda esse convite para você, quantos grupos você quer participar. Se você quer participar de um único grupo também não tem problema, vem, manda um direct para a gente que a gente te envia esse convite para você estar entrando no grupo, tá bom? Então, já coloquei 2 assuntos para vocês, né, que é exatamente essa, a questão do horário, que eu gostaria de ver com vocês a questão do horário, né, na verdade 3 coisas, né, a questão do horário, a questão de, hoje falaremos de uma mulher, e a terceira questão que foi a questão dos grupos, como é que, se você ainda não sabe ou não faz parte, é um convite, entra nele só porque você merece, tá bom? Então, se dá esse presente, né? Então, às vezes, a gente diz, eu não ganho nada, ninguém me chama para nada, ninguém me convida para nada. Pensa bem, tá? Pensa bem nisso que eu tô te fazendo esse convite e eu vou dizer para você que eu gostaria muito de te ter lá dentro para você participar e aprender um pouco com a gente, nós também aprendemos com você, tá bom? Então, agora vamos lá aos óculos, né, e falar um pouco dessa pessoa, né. Eu gostaria de iniciar hoje um pouco diferente a leitura desse radar, né, mas o que acontece? Para minha surpresa, hoje à tarde, depois que eu anunciei que faria a live com vocês, algumas pessoas disseram que ainda se sentem, né, que já tem esse produto, que já faz parte da família CEVAT, que ainda tem dificuldade em estar fazendo essa devolutiva, tem insegurança, né? Então, às vezes, eu hoje tinha planejado de começar de uma maneira diferente, uma maneira que ficasse com uma brincadeira, mas em respeito, em cuidado com essas pessoas que querem aprender, né, e que estão vindo para a live, estão assistindo a live, mesmo que depois desse horário. Eu quero estar ajudando com que elas se sintam mais seguras e que elas possam estar aí gerando os relatórios dos seus clientes e fazendo essa devolutiva com mais tranquilidade, tá bom? Então, não tenho como fugir muito do tradicional, daquilo que muitos aqui já acontece, que muitos já fazem, que muitos já
já praticam. Mas sempre a gente tem uma descoberta nova, tá? Essa questão da gente estar fazendo a devolutiva, a gente sempre tem uma descoberta nova e muito interessante, tá bom? Então vamos lá, né? Eu coloquei para vocês o seguinte, né? Ela duvida de tudo e de todos. Por quê? Onde será que está isso? Eu acredito que muitos já tenham apostado aí em alguns lugares. Gostaria que vocês ficassem à vontade para ir colocando aí nos comentários, tá? Quem conhece mais, quem já estudou, onde você acredita poder estar essa desconfiança, né, dessa pessoa de não acreditar em nada nem em ninguém. Já falei para vocês que aqui não tem certo ou errado, tem o que é, né? E sempre vale a pena arriscar, porque nesse arriscar sim você pode acertar, tá bom? E se você acertar, que bom. Se você não acertar, não tem problema, porque você vai estar só aprendendo, tá? Leva só o que é de bom, que é você aprender também, ok? Então vamos lá, olha, iniciando por ela aí na questão dela trabalhar, né, o esforço dela está totalmente voltado ao manual mesmo, aquilo que a gente reconhece como mão na massa, né, a pessoa que vem e faz e acontece e manda aqui que eu dou conta, né, ela não tem muito essa questão de reciclar o que vai fazer, o que não vai fazer, é o meu trabalho, eu estou aqui e eu vou fazer o meu e talvez o do meu colega também, tá? Talvez na certeza, tá bom, pessoal? Assim, porque é aquele ambiente que você sente a pessoa e sabe com que aquilo que você pode contar com ela e o que você não pode contar. O que dá certo de falar com ela e o que não dá certo de falar. Então, assim, depois de um tempo de convivência, a gente começa a perceber algumas coisas, né? Mesmo que a gente não tenha um radar desse em mãos. Mas ela é uma pessoa que facilmente, em um ambiente de trabalho, qualquer um consegue perceber que ela é mão na massa, que ela vai fazer as coisas rapidamente, ela vai fazer as coisas com afinco, ela não vai separar o que ela sabe fazer do que o outro sabe fazer, tá? A parte dolorida disso, vamos colocar assim, né, o contraponto disso acaba sendo o quê? Que muitas vezes ela pode negligenciar a melhor maneira de ser feito isso, né? Então, assim, se de repente ela pega aquele trabalho e começa a analisar quem são as melhores pessoas para fazer algumas coisas, esse trabalho pode vir a surtir um melhor resultado. Ele pode ser feito em menos tempo e ainda surtir um melhor resultado, tá? Então, é isso que precisa ser avaliado nesse contraponto dela, tá? Falando aí do tempo, do prazo, né, do tão companheiro nosso do dia a dia, que é o tempo, né, ela se preocupa em, de fato, estar entregando e cumprindo horários, entregando suas tarefas no horário e também cumprindo prazos. E isso se estende para a vida pessoal também. Vocês vão perceber que pessoas que têm essa nota, ela administra bem o tempo. Ela não é aquela pessoa obcecada por horário, tá? Ela não é. O que diz aqui para mim? Que ela está na média. E uma coisa que eu tenho para falar para vocês, nessa questão de média, né, a gente vê aí grandes top players falando que a gente tem que sair da média. Não, a média que eu estou dizendo aqui é o equilíbrio, tá, pessoal? Então, quando eu digo assim, olha, fulano está na média e essa média, o que representa nessa nota é o de melhor, é exatamente isso que eu estou querendo dizer, tá? Que ele está em equilíbrio com esse recurso, por exemplo, que é o tempo. E então aqui para ela está tudo bem, porque ela administra muito bem isso. Na questão do terminar tarefa, a gente conversou muito sobre essa nota na outra live, né, que era uma nota ainda menor do que essa, era uma nota ainda melhor do que essa, e o que aconteceu? Nós falamos bastante, hoje eu não vou ficar tão apegada a essa nota, tá bom? Mas também é uma nota muito parecida com a da semana passada, né? E é aquela dificuldade que a pessoa apresenta em priorizar as suas tarefas.
e quando ela tem essa dificuldade em priorizar as suas tarefas, ela tem uma tremenda dificuldade em terminar isso. Então, geralmente são pessoas que têm muita ideia, tá? Ela tem muitas ideias, as coisas parecem borbulhar na cabeça dela, mas ela tem, e ela inicia muitas vezes, mas ela tem uma tremenda dificuldade em terminar. Então, ela inicia e tem dificuldade em terminar. Por quê? Porque como ela tem muitas ideias, quando vem uma ideia que parece ser mais fácil para ela do que aquela ideia que ela estava fazendo, aquela ideia inicial, o que acontece? Ela abandona aquela que ela começou e inicia outra. Dica, uma dica bem importante aqui, né? Quem sabe dessa nota, por exemplo, e está no ambiente organizacional, a dica que eu dou contrate alguém para trabalhar com você, se é o caso, que ocupe essa lacuna sua, que realmente pega aquilo que você tem vamos dizer assim, de fraqueza, né, de desequilíbrio, né, vamos tirar essa palavra fraqueza, de desequilíbrio, né, que não está nessa média, e coloca para alguém que consegue alcançar isso com mais naturalidade. Hoje, existe aí também muitos aplicativos, existem muitas ferramentas que podem minimizar bastante esse efeito de não conseguir priorizar tudo aquilo que começa, tá bom? Então fica a dica. Na questão da qualidade, essa pessoa tirou uma nota máxima, que nós temos aqui como máxima, tá? Que diz para mim a questão dela ser perfeccionista. Então, o que acontece com uma pessoa perfeccionista? A pessoa perfeccionista, ela acaba exigindo muito dela mesma. Ela exige tanto dela quanto ela exige dos seus pares, tá? Então, e o que acontece, né? Muitas vezes, nessa exigência, ela cria determinadas expectativas. Quando essas expectativas não são atendidas, ela se frustra. Então, são pessoas que se frustram mais facilmente, tá? Exatamente por criar essa expectativa em cima do outro. Outra característica dessa pessoa muito bacana nessa nota é observador, minucioso, né, detalhista, ele reconhece rápido qualquer irregularidade. Então, quando você tem uma pessoa assim na sua equipe, que você precisa que ela dê uma revisada no projeto, que você precisa que ela olhe com aquele olhar de entrega mesmo para um superior ou até para um outro cliente, é para essa pessoa que a gente costuma entregar esse trabalho e falar que, ó, fulano, fulana, falta alguma coisa, pequei em algo, tem mais alguma coisa que eu possa colocar, é exatamente para essa pessoa, porque rapidamente ela consegue fazer esse scanner, ela consegue olhar e detectar qualquer irregularidade, tá bom? Mas essa característica também carrega um outro argumento, né? A vontade que ela tem é de ter acesso a todo o trabalho de todo mundo, que todo mundo faz. E isso às vezes é muito perigoso, porque primeiro não dá tempo, segundo não é que às vezes não há uma necessidade que ela tenha acesso a tudo de todo mundo, tá? Então vai bem nessa linha mesmo, tá bom? Agora a gente entra aí na questão dos afetos, né? Eu pedi, aqui eu não tenho como ver o que vocês estão comentando, já o Clóvis vai colocar para mim. E eu pedi para vocês colocarem aqui as notas que mais estão chamando a atenção de vocês aqui nesse radar, tá bom? E vai colocando para a gente, para depois, se tiver dúvida, eu poder esclarecer para vocês, tá? A questão do afeto. No afeto, diz para mim o seguinte, que uma pessoa que age muito nessa questão
racional, né? Então, quando ela tem que tomar uma decisão, ela não põe no meio aquilo que ela emocionalmente está sentindo. Ela coloca como fator decisório disso a questão racional, tá? Então, isso é fato ou não é? Isso é bom ou é ruim? Isso é relevante ou não? É só o que ela traz. Ela não traz a questão seguinte: fulano é tão bonzinho, né? Ah, mas olha, eu poderia fazer isso para ajudar. Beltrano, olha, eu poderia. Não tem essa questão, tá bom? Vamos dizer assim, que o contraponto dessa nota é que a pessoa acaba, muitas vezes, não sendo amável consigo mesmo. Então, geralmente, as pessoas que têm um afeto aqui que não está na média como esse, ela acaba não sendo amável com ela mesma, tá? E tem uma outra característica muito interessante dessa pessoa, né? Isso foi uma coisa que eu não apostava nela, tá? Eu não apostava mesmo. Eu achava que ela tinha, no mínimo, na média. E o que foi muito interessante foi ela me confirmar que não, ela realmente, tudo isso que eu falei para ela é realmente o que ela faz, tá? Se ela tiver que trabalhar sozinha, por exemplo, no ambiente onde ela esteja sozinha, não tem problema. Ela vai trabalhar sozinha, tá? Então, ela não se incomoda em estar dentro de um ambiente que esteja permeado, cheio de pessoas, tá bom? Então, falamos dela nisso. E aí, o que vocês acham até agora? Onde será que pode estar essa questão de que ela duvida de tudo e de todos? Tá? Pensa aí, vamos vendo, vamos lá, vamos continuar para ver o que mais a gente descobre sobre ela. O que mais aqui o radar está revelando para a gente, né? Empatia, 8 de empatia, olha que interessante. O que eu gosto de trazer para vocês são esses radares que eu sei que eles saem muito da questão corriqueira, né? Da questão de que, olha, isso aqui é normal, pessoa de empatia alta, isso é super normal, né? Que é o que a gente pega na sua grande maioria, tá? Que não é o caso dela, não é o caso dessa pessoa, tá? Ela foge desse padrão. Ela foge desse padrão totalmente. Por quê? Porque ela tem 8 de empatia, né? Então, assim, a mesma questão com ela, que ela age com ela, que é a questão do afeto, ela age com a questão do outro. Então, assim, sim, ela ajuda quando ela é solicitada, tá? Então, se eu chegar e pedir uma ajuda para ela, ela não vai me negar essa ajuda. Ela vai me ajudar, porém, ela sempre vai estar analisando se eu de fato preciso dessa ajuda dela, se ela realmente vai ser contribuição, ou se eu não estou aí aumentando a história. Ou seja, ela vai estar sempre analisando como um todo, ela não vai analisar só a história que eu trago, nem o que eu falo, nem o sentimento ali que está em jogo, tá? Ela vai analisar outros fatores. Ela provavelmente vai virar para mim e vai falar assim: Max, e como fulano reagiu? Ou como ciclano reagiu? O que ele falou para você? O que você sentiu? Mas em que contexto foi isso? Como isso aconteceu de fato? O que ela olha? Ela olha o todo, ela não olha só a parte. Por isso que ela é mais analítica, tá bom? Nessa questão da empatia. Então, é bom, por um lado, né? Porque ela vai procurar sempre olhar o todo, tá bom? E por outro lado, o que acontece com uma pessoa com empatia assim? Ela acaba mantendo uma relação distante com as pessoas, né? E na maioria das vezes ela tem dificuldade em perdoar, tá, pessoal? Isso eu posso falar com naturalidade, porque eu tive a autorização dela. Eu perguntei isso para ela e ela me confessou que sim, que ela tem dificuldade em perdoar, tá bom? Então outra questão aí que eu acredito que é fora da curva de todos os testes que a gente viu, que a gente costuma ler. Então, assim, para mim foi assim meio chocante, mas ela teve os motivos dela, sem qualquer julgamento, tá bom? E eu compreendi.
eu tenho obrigação de compreender, na verdade, né? Cada teste que chega para mim. Por quê? Porque aqui não tem uma questão de certo e errado, tem a questão daquilo que eu tomei que virou uma crença para mim, e dessa crença nasceram os meus valores. E a partir dos meus valores é que eu tomo determinadas atitudes e que tenho algumas reações e que me dão determinados resultados, tá bom? Então é essa a questão. Na sociabilidade, ela pertence a grupos pequenos, então assim, ela prefere passar mais tempo sozinha, e quando não está sozinha, ela não gosta de estar no meio de muitas pessoas, ela prefere estar num grupo menor, ter menos pessoas com ela, tá bom? Então, isso para ela também é algo muito normal. Então, outra coisa que me diz muito fortemente essa nota é o seguinte: quando ela tem alguma informação, se não é perguntada para ela essa informação, ela não fala. Tá, pessoal? Então, assim, é um barato isso. O Clóvis sempre deu o seguinte exemplo, né? Eu estou com um problema na minha carteira de habilitação. E eu estou comentando aqui, eu tenho um grupo, um grupo pequeno, um grupo de 5, 6 pessoas. E eu comento que eu estou com esse problema na carteira de habilitação. Ela vai ouvir. Se eu não perguntar diretamente para ela se ela sabe como eu resolver esse problema, ela não vai falar, mesmo que ela saiba. Tá? Que para ela é algo muito normal, é algo muito natural. Pode parecer bem estranho, mas é muito natural. Fala, olha, não me perguntou, então eu não falei, eu até saberia responder, né? Mas por ela preferir esse grupo pequeno, por ela preferir falar menos, acaba às vezes tendo informação e não falando, tá bom? Na questão da sociabilidade. Na questão da lealdade, né? A questão da lealdade, aqui que é a maior nota dela aqui, é aquela questão de ter fortes convicções, de ter fé, né? Procura sempre deixar o outro bem. Olha que barato isso, né? Eu acabei de falar que ela gosta de estar com poucas pessoas, que ela analisa bastante e que ela é bem racional nas ações dela com ela mesma. E agora eu viro para vocês e falo o quê? Que ela é leal, ela tem forte convicção aí, em fé nas pessoas, né, naquilo que ela acredita como certo, tá? Essa questão da lealdade é aquilo que o outro tem como certo para ele, que às vezes não é para mim. Essa questão da lealdade costuma dar muito conflito, tá? Se eu tenho uma lealdade menor do que a dela, por exemplo. Vou dar um exemplo muito rápido aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor que ela confidencializou para mim um segredo. E eu peguei esse segredo e contei para o Clóvis, por exemplo. E o Clóvis um dia comentou: ali eu posso perder a amizade dela por conta disso, tá? Por quê? Porque leal para ela é eu ter guardado esse segredo. Se lealdade para ela é guardar segredo, mesmo que ela não tenha me falado que aquilo era um segredo, ela vai cobrar isso de mim. Então, a pessoa de lealdade alta, com esse contraponto, tá? Ela espera de você que seja recíproco. Ela espera que todo o tratamento que ela te dá, ela espera que todo o comportamento que ela tenha com você, você faça exatamente igual a ela. Agora, quando você não faz, ela tem isso como a questão de ter sido traída, ter sido enganada, tá? Ok, na questão de controle dos interesses, quando a gente entra aí nessa questão da dominância, que eu já disse para vocês que isso remete ao poder, ela é muito tranquila. Ela diz que dividir a responsabilidade com os pares, dividir com as outras pessoas é algo muito tranquilo para ela, tá? Ela não vê problema nenhum nisso. E sempre vai priorizar aí o bem-estar do grupo, mesmo que a sua opinião seja diferente. Na questão do status, foi outra nota que a gente falou muito semana passada, né? A gente falou sobre essa questão de não basta ser, tem que parecer, que status remete a símbolos, né? Então, dependendo daquilo que a gente faça, isso se torna prioridade número 1, tá? Apesar que sim, eu continuo acreditando
que o status ele é uma prioridade quase que absoluta, porque ele comunica não verbalmente, ele comunica aí pelo nosso comportamento em ações, como nos vestimos, como nos comportamos, como falamos, como sentamos, como nos alimentamos. Ele comunica de várias maneiras, tá bom, pessoal? Mas como eu falei muito dessa nota semana passada, quem teve na live assistiu, quem não assistiu, corre para assistir, que eu falo muito sobre essa nota, na live que eu fiz a semana passada. E hoje, por conta de ter falado bastante na outra, eu vou falar menos sobre ela. Negociação 17, olha que bacana. Assim como a empatia, né? A negociação aqui é uma nota fora dos radares habituais que a gente costuma aí olhar no dia a dia, né? O que diz essa nota para mim? Ela diz que tem um bom jogo de cintura, tá? E que sabe negociar muito bem essa pessoa, mas ela tem um contraponto muito importante. E o que é esse contraponto, né? É aquela pessoa que mesmo que você tenha dito algo para ela, que ela não gostou, que ela não admite, ou que ela acha feio, ou qualquer coisa assim, ainda assim ela vai continuar com a mesma postura. Ela vai continuar não demonstrando o seu real sentimento sobre aquilo, tá? Então, do mesmo jeito, quando eu tenho um contraponto, onde essa nota é baixa, e eu falo, essa pessoa é totalmente transparente, essa pessoa de negociação alta não tem essa transparência, tá? Então, é muito difícil da gente captar, por exemplo, essa questão de se eu estou agradando ou não, se o que eu falei teve congruência ou não. É muito difícil, porque a pessoa ela tem o semblante, ela continua com esse semblante, porque ela não tem essa transparência como todas as outras pessoas que têm sua negociação com uma nota diferente dessa costumam ter. Tá? Então é bem difícil da gente saber exatamente o que ela está sentindo, ok? Na liderança, também outra nota que a gente não costuma pegar a liderança baixa, né? E ela diz que, assim, exatamente que tem a ver com ela. A questão da liderança baixa, ela realmente, ela gosta de trabalhar como apoiadora. Ela gosta de ela conduzir, o que se confirma a questão do trabalho duro alto dela, apesar da gente já ter pego os líderes aqui com trabalho duro alto, né? Mas no caso dela, não. Ela realmente, ela não se enxerga como líder, ela não se vê nessa posição e ela prefere estar onde ela já está hoje, que isso é bom pra caramba, né? Porque onde ela está feliz, está ótimo. Então, assim, ela trabalha como apoiadora e porque ela acredita que pessoas e processos acabam dando muito problema. Só tomando, assim, de novo a questão do tema da live, né? O tema da live ela duvida de tudo e de todos, né? Perante tudo isso que eu trouxe, mais o que vocês já sabem, mais quem já está acompanhando há algum tempo, onde você acredita está essa questão dela, tá? Pode colocar aí nos comentários. Pode colocar assim, vai, nas notas que estão mais diferentes, né? Qualidade, empatia, negociação. Qual dessas três vocês realmente, já dei a dica, né? Qual dessas três vocês realmente acreditam estar exatamente esse perfil dela? Né? Ela mais ou menos São Tomé. Ela precisa ver para crer, tá bom? Falei da liderança, vou falar aí da abstração, né? Essa outra vertente aí, esse outro quadrante do radar dela está no equilíbrio muito interessante, né? Então, a abstração aqui, ele remete a conhecimento, quanto de conhecimento ela gosta de ter na média também, tá? Lembrando que na média aqui a gente está falando de equilíbrio, tá? Então, ela mescla muito bem essa questão do teórico com o lúdico, porque e ela tem facilidade de fazer os dois. Ela sabendo, pelo menos na média, aquilo que ela precisa saber para
chegar no objetivo que ela precisa chegar para ela, atende bem, tá? No planejamento, ela sai, ela tem sim, ela faz um planejamento bem, vamos dizer assim, um planejamento bem, principalmente para os dias de hoje, um planejamento bem racional, tá? Então, assim, ela planeja um determinado período e ela sai fazendo aquilo que está no planejamento. Aí ela calcula se ela está tendo ou não os resultados que ela busca. Se ela não estiver tendo, rapidamente ela vai mudar essa rota. Então, ela não vai ter problema futuro com isso, tá? Na exposição, o que ela é? Uma observadora. Na exposição, o que diz aqui para mim? Que ela observa o comportamento, né? E ela espera a melhor hora de se pronunciar. Ela espera a melhor hora para ela poder se expressar, para ela poder se colocar perante aquilo, tá? E a questão da flexibilidade, né? Também nos dias de hoje, a questão da flexibilidade foi fundamental para muitas pessoas, né? Que é aceitar o risco, aceitar a incerteza, se arriscar na média, tá? O que para uns, assim, não, eu não mudo isso, eu não faço isso, eu não permito isso, eu não concordo com isso, foi muito duro com essa questão dessa crise mundial que a gente está passando. Para ela não, foi algo extremamente natural. Se a gente começar a observar, tem umas coisas assim, né, que eu comentei aqui, da questão do afeto baixo dela, né, que ela acaba não sendo amável com ela mesma, né, falei da sociabilidade, que ela pode estar em pequenos grupos, para ela tá tudo bem, então ela também não se importa em trabalhar sozinha. É bem aquela coisa assim, pessoal, sabe aquela coisa assim, fala assim, ó, você já se imaginou, num bate-papo, qualquer coisa do gênero, né? Você já se imaginou morando sozinho, por exemplo? O outro fala, ai, Deus me livre, não quero nem pensar numa coisa dessas, eu nem me vejo sozinho. E o outro, você vira para uma outra pessoa no mesmo ambiente e fala assim, e você fala, meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo é um dia morar sozinho. Então, pessoal, tudo vai daquilo que eu acredito, daquilo que eu tenho como princípio, daquilo que eu tenho como certo. É por isso que sempre eu vou estar repetindo, pessoal, não tem certo, não tem errado. Tem aquilo que é para mim, né? A questão de conhecer o todo, quão importante foi depois que eu comecei a trabalhar com as devolutivas, né? Depois que eu conheci o Cevat e comecei a trabalhar com as devolutivas, o quão importante foi eu conhecer a história das pessoas, tá? Porque quando eu conheci a história das pessoas, eu comecei a saber o porquê de certos comportamentos delas, tá? E isso é muito importante, porque ali a gente elimina muito dos nossos julgamentos com aquela pessoa. Ali a gente elimina muito dos nossos conceitos. A gente é um trabalho que, eu vou dizer assim para vocês, ele é mútuo. Quando eu faço uma devolutiva, eu mais aprendo do que eu ensino. Por quê? Porque eu conheço a história, porque eu sei o que a pessoa me traz por trás daquilo, o que ela aprendeu a respeito daquilo. Tá? Então, aí sim eu tenho o parâmetro do todo. Tá? Mas eu vou perguntar aqui para o Clóvis, porque eu não estou tendo acesso, tá bom? Aos comentários de vocês. Se alguém arriscou alguma coisa, e se tem alguma pergunta para me poder responder exatamente aonde está essa questão dela duvidar de tudo e de todos. E aí, Clóvis? O Clóvis saiu da live, pessoal. O Clóvis saiu e voltou agora para a live. Então agora ele vai achar as perguntas para me fazer, né? Mas eu acho que vai dar tempo. Vamos lá? Muito achando perfeccionismo. O perfeccionismo. A maioria. É isso? A maioria topou 19 horas. Ah, ó, legal, 19 horas. O Clóvis falou, a maioria topou 19 horas, então a gente passa para as 19 horas. E o que mais, Clóvis? E o pessoal está achando que é perfeccionismo. E ele falou que a maioria está achando que é perfeccionismo, né? Pessoal, ó, eu vou dizer para vocês que o perfeccionismo contribui também, mas, né, eu nem falei muito nessa nota porque eu já fiquei com medo de entregar para vocês o que era, e eu queria realmente só colocar isso no fim.
Mas quando eu olho num ambiente assim de nota isolada, eu tenho essa percepção mesmo, mas isso está na negociação, tá? Bem na negociação. É o Santomé, ele tem que ver para crer. E olha, essa dúvida que vocês tiveram foi a mesma que eu tive, tá? Então, assim, tá perfeito, porque eu também colocaria perfeccionismo, tá? Mas não, isso está na questão da negociação, porque eu coloquei isso para ela, tá seguindo aí toda a leitura, tudo que tem por trás do estudo dessa nota negociação. Eu perguntei, até pelo tanto de tempo que eu tenho amizade com ela, eu realmente perguntei secamente, assim, sabe, pessoal? Então, assim, foi muito interessante. Então, ela disse exatamente isso para mim, tá? Ela disse, e claro que depois eu fui consultando outras pessoas que não tinham a qualidade que ela tinha, mas tinha uma negociação alta tanto quanto a dela, o que me deu a certeza absoluta, tá? E por isso que eu quis trazer essa contribuição para vocês. Então, está na negociação. E por que que isso acontece? Porque ela tem essa crença, que a gente brinca, né? A crença do Santomé. Ela tem que ver para crer. E o que que acontece? Eu falei para vocês que é uma pessoa que tem um bom jogo de cintura, né? É uma pessoa que negocia bem. E o que mais, né? E o que mais tem por trás dessa nota, né? Ela não acredita facilmente naquilo que dizem para ela. Naquilo que trazem para ela, ela tem que ver para crer. Ela não vai acreditar. E isso fez muito sentido, por exemplo, né? Isso colaborou quando eu olhei para a nota de empatia dela de novo. Né? Então, a empatia colabora exatamente com essa fala que ela trouxe. Tá? Ela fala assim, então, isoladamente eu falei para ela assim, olha, eu percebo aqui que você é a pessoa que, isso é o que o teste me diz, tá bom? Que você é uma pessoa que você tem que ver para quê? Ela gargalhava. Ela falava, Max, é exatamente isso. Ela falou, mesmo você falando tudo que você está trazendo para mim, e que sim, está falando, nossa, megamente sobre eu, ainda assim eu fico desconfiada. Olha só, por quê? Porque eu conheço, porque você me conhece. Né? Então, você me conhecia, eu falei, olha, mas mesmo que eu te conheça, eu não tinha essa percepção de você. Eu tinha outras percepções suas, que não essas. Nem eu, nem o Clóvis. Né? Então, eu falei assim, então, ó, você imagina, o que eu já estou pensando aqui? Ah, a Max está trazendo tudo isso, está colocando tudo isso, porque ela me conhece. Olha só, pessoal, pensa nessa questão. Então, ela falou assim, o que acontece, Max? Eu realmente tenho muita dificuldade de acreditar facilmente no que as pessoas trazem, no que elas falam para mim. Então, muitas vezes eu fico de uma maneira de dizer que estou acreditando, porém não. Porém, eu vou atrás para conferir. E o que acontece, pessoal, com pessoas assim? A pessoa, eu não queria trazer essa palavra, mas é exatamente isso. Porque remeteria, eu ia colocar isso no título da nossa live, né? Sobre ceticismo. Ela é cética, ela é bem cética mesmo. Né? Por que eu não coloquei na live? Porque remete diretamente à crença. Para quem não tem uma profundidade de estudo na ferramenta, poderia trazer muitas dúvidas, tá? Mas ceticismo é uma marca dela, tá? Todas as pessoas que têm uma negociação alta têm essa marca, tá? Ela é cética, ela é muito cética. Qual a desvantagem, qual o contraponto dessa nota, né? Muitas vezes, por ela, lembra que eu falei assim, uma pessoa assim que você não tem muita noção da reação dela, porque você pode trazer uma notícia boa, uma notícia ruim, ela não vai mudar a feição,
ela não vai mudar o jeito, ela não vai mudar o astral, ela não vai mudar nada. Por quê? Porque parece que ela está o tempo todo como se usasse uma proteção, vamos colocar assim, tá? Como se usasse uma máscara, tá? Então você não sabe. Desse lado, por muitas vezes, que foi o que eu orientei ela pode ser mal interpretada, porque as pessoas podem virar e dizer assim, pode virar e dizer assim, você viu fulano? Não teve reação nenhuma. Então, o que isso quer dizer? Muitas vezes, falando português, claro, eu falei isso para ela, e eu posso falar aqui para vocês, dá uma sensação que a pessoa é falsa, tá? Exatamente essa sensação. Contraponto muito positivo que existe nela, essa questão de ter preocupação com com a equipe toda, com as pessoas, seja no seu ambiente familiar, de amizade, no do trabalho, ela tem uma preocupação em realmente com que a equipe, com que o todo seja favorecido. E isso é real, tá? Então, muitas vezes ela vai abrir mão da opinião dela, por exemplo, trazendo uma historinha aqui para vocês. Chegou uma pessoa lá que a gente chama de conversinha, né? E ele contou um monte de coisa que ela percebeu, ela já tem que estar desconfiança, falando que está dizendo 50% verdade, 50% mentira. Mas ela continua na dela. E ela percebe que todas as outras compraram aquela ideia como verdadeira 100%, ela não vai discordar. Ela não vai discordar para não causar no grupo, para não desprivilegiar as outras pessoas e trazer aí qualquer tipo de conflito. Então tem isso de muito bom nesse contraponto também dela, tá? O Clóvis falou assim, ele colocou aqui, né, que a opinião dele é a seguinte, a negociação é proteção para não sofrer com relações pessoais baixas, excelente contribuição, também que o Clóvis trouxe, né? Também, quando a gente, e para mim, sim, ele está perguntando se faz sentido, sim, eu acredito que faz muito sentido, tá? Porque quando você olha aí essa questão do afeto, quando você olha aí essa questão da empatia, quando você olha essa questão da sociabilidade dela, sim, tem extremamente essa proteção toda criada, né, para se defender das pessoas, tá? Então, o que é? Eu perguntei, por exemplo, para ela qual era a frase que ela ouvia muito na infância dela, e ela me disse o seguinte, assim, que tanto o pai quanto a mãe, então você percebe que nasceu numa crença do seu meio familiar, que diziam assim para ela, não se confie em todo mundo, as pessoas mentem, cuidado, né? Ele pode não estar te falando a verdade. Então, quando ela trouxe isso, ficou muito claro para mim essa questão, tanto da empatia dela, quanto dessa negociação alta, tá bom? De uma empatia baixa, de uma negociação alta. Então, isso ficou muito claro, né? Ficou bem evidente por aquilo que ela cresceu acreditando que as pessoas poderiam fazer. E eu vou dizer para vocês o seguinte, isso é muito, muito difícil de ser mudado. Por quê? Porque parte do princípio de ser uma crença. Então, assim, por mais que às vezes a pessoa garanta ter mudado, agora eu vou usar o que eu aprendi com o Clóvis há pouco tempo, né? Eu mudo os valores quando eu mudo a crença. E para mudar a crença é um trabalho um pouco mais aprimorado, mais demorado, mais minucioso, vamos colocar assim. Tá bom, pessoal? Então, às vezes vocês estão me vendo aqui toda semana, a Marcos está de cabelo solto e de camisa preta. Aí semana que vem a Marcos aparece de cabelo preso e de uma camisa, sei lá, amarela, né? Eu deixei de ser a Marcos por conta disso? A Marcos mudou? Não. A Marcos não mudou. A Marcos prendeu o cabelo e colocou uma camisa amarela. Mas continua sendo a Marcos, tá? Então, muitas vezes a gente tem uma vontade muito grande, uma gana muito grande de mudar o outro. Não que isso seja impossível, mas sim isso é muito complexo, tá? Isso é extremamente complexo porque envolve muita coisa. Envolve um ambiente familiar, envolve trauma, às vezes envolve drama, envolve um ambiente escolar, um ambiente religioso.
Então envolve muitas coisas para a gente olhar para um radar como esse e querer simplesmente mudar a pessoa, tá bom? O Klaus tá me dizendo que aqui tem muitas perguntas sobre manipulação. Então eu queria que vocês colocassem exatamente o que é que vocês querem saber sobre manipulação. Eu acho que até sei porque que vocês fizeram essa pergunta, né? Eu desconfio, né, que vocês fizeram essa pergunta sobre manipulação, porque nos nossos estudos mais profundos, né, eu falo sobre essa questão de manipulação, né, o cara que manipula e o que... e a persuasão. Eu falo sobre muito quando você está em algum curso nosso mais profundo, que a gente fala sobre os estudos, que a gente fala com mais profundidade sobre cada uma dessas notas, sim, eu falo sobre manipulação, eu falo sobre persuasão. Aqui na negociação, ele é mais persuasivo, tá? Do que manipulador. Manipulador, todos nós somos, em algum horário, de algum jeito, em algum sentido. Não que isso seja exatamente uma coisa ruim. O bebê manipula a mãe. Quando? Ele manipula a mãe quando ele chora, que ele quer que ela o alimente ou que ele quer que ela dê atenção somente para ele. Tá? Então a mãe para tudo que está fazendo e ela vai para aquele filho porque ele precisou da atenção dela naquele momento, ele precisou do colo dela, ele precisou do carinho dela, ele ali já manipulou, tá? Então, assim, quando a gente fala manipulador, eu sei que soa como algo muito pesado, né? Algo ruim, só que não, é como julgamento, como eu falei com vocês, a questão do julgamento a semana passada. O que é o julgamento? O julgamento putz, eu provei um suco, esse suco é gostoso, esse suco é ruim. Eu já tive um julgamento aí, tá? Não importa se ele foi positivo ou ele foi negativo, foi um julgamento. Mas quando a gente fala de julgamento, a palavra julgamento, a gente já leva para aquela questão negativa, porque a gente aprendeu assim, porque na maioria dos casos são assim, né? Quando a gente fala aqui em julgamento no nosso país, a gente está falando aí de advogados, do direito, né? Do certo e do errado, né? Quem que vai ganhar, se eu estou julgando o outro é porque eu tenho uma condenação a fazer de algo que acredito que ele fez errado. Então, a nossa cabeça já acaba levando para essas determinadas opiniões, tá bom, pessoal? Mas a manipulação em si, ela não é necessariamente ruim. Assim como a persuasão também não é necessariamente ruim. Tudo vai depender do todo, né? Tudo vai depender do contexto que aquilo está inserido, qual o objetivo que precisa ser atingido. Tá bom? Mais alguma coisa? É isso? Pessoal, olha, ficar muito feliz mesmo da nossa próxima live, a gente poder estar fazendo 30 minutos antes, tá? Fazer às 19 horas mesmo, ok? Retomar com vocês a questão dos grupos. Nós já temos grupos aí com 50 participantes, outro com um pouco menos, com 25, o outro também isso. Mas é assim, os tutores estão lá colocando conteúdos que a gente quer dar para vocês a liberdade de vocês interagirem nesses conteúdos, de vocês falarem, de vocês perguntarem, de vocês também colocarem alguma coisa que vocês acreditam ser relevante, de fazerem perguntas, tá bom? Por quê? Porque não são grupos para se vender nada, são grupos para a gente realmente estar falando daquilo que a gente gosta de fazer, do mundo, do mercado profissional ao qual a gente faz parte. Então, para isso foi criado esses grupos. Isso é uma contribuição que o CEVAT quer dar, já que, como eu falei, já que a ferramenta permeia aí várias soluções, várias soluções para vários profissionais, para ficar um pouco mais segmentado, para ter um pouco mais de funil, de assunto pertinente àquilo que eu faço, foi dividido em 3 grupos, tá bom? Mas o grupo vai ser sempre muito... Todos que vocês chegarem vão ser sempre muito bem-vindos, tá? Eu vou querer muito que vocês participem, interajam bastante, tá bom? Então, aqui
Tem o pessoal falando que chegou atrasado, né? Mas que amou, que ouviu, que legal. Muito obrigado, Eide, Lucilena, o Luiz Improta, o Eric Salles por ter participado, a Lilian Poli, a Silvia, quanto tempo, né, Silvia? A Silvia Simprini, a Gi, ai, Gi, que legal que você está aqui, muito obrigada. O Marcelo, né? Então, assim, gratidão a todos vocês. Tem a Tabita aqui, a Simone Tridapali, tem bastante gente, muito gostoso. Que satisfação, que gostoso a ler, que gostoso que foi ter vocês aqui nessa noite, tá, pessoal? Eu tô aqui olhando de lado porque o Clóvis está aqui. Eu realmente não tinha acesso aqui a todo mundo, mas foi muito, muito. A Márcia, do Rio de Janeiro, né? O Paulo tá aqui também. Olha, de verdade, espero não ter esquecido de ninguém aqui. Tem Érica Amazônia aqui. Tem pessoas aqui que eu não conheço, mas sejam muito bem-vindos. Tomara que eu tenha contribuído com vocês também, tá bom? Semana que vem espero ter mais eu aqui compartilhando o radar com vocês, para que vocês possam estar olhando e aprendendo um pouco mais, e assim a gente vai dando procedimento aí para as nossas lives, tá bom? Fiquem com Deus, gratidão a cada um de vocês e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.